começar. Bom, gente, então nós vamos falar um pouquinho das hepatites virais, uma aula geral, introdutória, com alguns aspectos epidemiológicos, as manifestações clínicas e já entrando um pouquinho de diagnóstico. Uma outra aula de hepatites virais, que eu vou colocar também, que vai avançar um pouco mais na parte de diagnóstico e de tratamento. Mas essa é uma aula, não é para os alunos iniciais, é para os alunos mais avançados. Vocês podem até ter acesso a essa aula depois, lá no canal do YouTube, mas é uma aula que é para o 7º período, na verdade, que complementa, avança nesse conteúdo dessa aula, tá? Então, a gente está falando de hepatite. Hepatite, de fato, é uma inflamação do tecido hepático, do parênquima hepático. Então, a hepatite, quando a gente fala o termo hepatite, pode ser por vários fatores, várias causas. Pode ser por medicamento, né? Toma um medicamento que fez uma reação no fígado e causou uma hepatite. Pode ser por álcool, que é uma das principais causas de hepatite crônica no mundo, né? Pode ser por doenças sistêmicas, por exemplo, doenças autoimunes, o lúpus, ou às vezes outra doença causando uma hepatite. E por infecções, principalmente falando aqui, os vírus hepatotrópicos. Então, quando a gente fala de hepatite viral, nós estamos falando desses vírus, A, B, C, D, E, F, G, H. Então, tem vários vírus hepatotrópicos, nós vamos falar os principais, e essa hepatite, essa inflamação no parênquima hepático, ela é desencadeada principalmente pela resposta inflamatória do organismo, do hospedeiro. Então, ela é muito variada. A pessoa pode ter hepatite A ou B aguda e não manifestar nada, ou pode ter uma hepatite fulminante, com o caso grave, necessidade de transplante. Então, depende muito da resposta inflamatória do hospedeiro, tá? Então, como eu falei, o álcool é uma das principais causas de hepatite crônica. Esse é um gráfico um pouco antigo, um dado americano, tá? Mas só para vocês entenderem. CDC, vocês não conhecem, Centro de Controle de Doenças americano, ele tem um material amplo de referência, tá? Então, é a hepatite C e o álcool. Eles dividem são as principais causas de hepatite crônica no mundo. E um pouco menos hepatite B e outras causas. Bom, a hepatite A, ela é uma hepatite de distribuição mundial, mas tem uma relação com o saneamento, né, com o desenvolvimento do país. Ela é uma hepatite dita infecciosa, entre aspas, porque ela é transmissão fecal-oral, então ela assim, pode ter surtos, né? E um dado importante, nós vamos ver depois, é que ela nunca cronifica. Então, a pessoa tem hepatite A aguda e vai curar, ou pode morrer em casos graves e tal, mas ela não se torna crônica. Já a hepatite B é uma hepatite, talvez a que tem a maior prevalência, 2 bilhões de pessoas já se infectaram com hepatite B, e 400 milhões no mundo tem o vírus B crônico no fígado e no sangue, quer dizer, não curam e ficam crônicos. Levando aí a quase 1 milhão de óbitos, entre 500 mil e 1 milhão de óbitos por ano no mundo, por conta das complicações da infecção crônica. E aí nós vamos ver isso. E uma coisa importante do vírus B, que vocês já devem saber, é que ele é um vírus oncogênico. Então, ele pode desencadear o surgimento de câncer no fígado, um hepatocarcinoma. Então, a gente fala, inclusive, que a vacina contra a hepatite B é a primeira vacina anti-câncer. Porque você vacinando de hepatite B, você está prevenindo o surgimento
de câncer no fígado, né? Não é bem isso, mas é uma vacina que previne um tipo específico de câncer. A hepatite C, entre aspas, dita hepatite transfusional, esse termo não é usado mais, isso é uma coisa antiga, porque muita gente pegou com a transfusão de sangue no passado. É a principal causa de hepatite crônica entre os vírus hepatotrópicos, aí nós vimos aí, junto com álcool, a principal causa de hepatite crônica no mundo. 100 a 200 milhões de infectados. A hepatite delta, ela é bem menos comum, ela ocorre mais em áreas mais endêmicas para hepatite B. Ela sempre, esse vírus D, delta, ele sempre necessita do vírus B para poder multiplicar, para poder infectar. Então, lá na região amazônica, que é uma área endêmica de hepatite B, aparecem os casos de hepatite delta. Aqui, para nós, não tem. Mais ou menos, nessas áreas endêmicas, 5% dos casos dos pacientes que têm hepatite B têm também hepatite delta. E a hepatite E, também bem raro no Brasil, ela ocorre mais em algumas áreas do Oriente Médio, na África. Ela tem um comportamento, esse vírus tem um comportamento muito parecido com o vírus A, hepatite A. Transmissão fecal oral, persistência um pouco maior no ambiente. E então é só citando aqui. Então a hepatite A, ela corre no mundo inteiro, menos aí na Europa Ocidental, na América do Norte aí, e na Austrália, específico, Japão, Austrália. Então, nos países mais desenvolvidos, quase não tem hepatite A, pela questão de desenvolvimento econômico mesmo. Hepatite B, esses gráficos são um pouco antigos, para ilustrar as regiões de prevalência. No Brasil, ocorre bem mais na região amazônica, e o restante do país era considerado de prevalência intermediária, agora já está na prevalência baixa, vou mostrar aqui. Algumas áreas da própria Europa e do leste europeu, mas aqui não nem aparece, mais no leste europeu, e especificamente na África e na Ásia. São países de alta endemicidade de hepatite B. E aqui é um estudo nacional, um inquérito nacional de hepatite B e C no Brasil, 2010 que foi esse estudo, mostrou uma prevalência aqui na região sudeste de 0,4% em adultos. Uma prevalência baixa, né? Por quê? Porque com a vacinação essa prevalência caiu bastante. A hepatite C, ela tem uma endemicidade maior no leste europeu, aqui sim, no leste europeu, no norte da África, um pouquinho em alguns países aqui da América Latina. O Brasil está numa prevalência média, intermediária entre alta, que deu mais ou menos no inquérito 1,6% região sudeste na faixa etária adulta. É uma prevalência bastante significativa, 1,6% da população do país infectada por hepatite C. Estimativa de prevalência, né? Um estudo com uma amostra representativa. Hoje, transmissão, então a gente sabe hepatite A, e aí a hepatite E é uma transmissão fecal oral, com alimento contaminado. É um vírus que tem uma persistência no ambiente. O vírus da hepatite A pode permanecer meses viável no ambiente, então é difícil erradicar, e aí contamina o alimento, contamina a água e tem infecção aguda e tal. Pode ter surto em instituições, tem vários relatos aí de surtos na literatura. E eu interrogo aqui se pode ser transmissão sexual. Eu sempre pergunto isso para os alunos, e até de uma forma provocativa, assim, ela não é uma DST, hepatite A não é uma DST, mas é uma infecção potencialmente transmissível por relação sexual.
E não é a prática insertiva, é prática oroanal, por exemplo, né? Então depende, sexo oral, oroanal pode transmitir hepatite A também. Aqui é um exemplo de um estudo de 2012, um surto de hepatite A na Austrália, associada a tomate seco de uma fazenda lá, que foi contaminada e causou um surto. Aqui também, em 2009, no município de Vitória, capital do Espírito Santo, a qualidade da água de consumo. Teve contaminação da água de consumo humano e teve um surto de hepatite A. E aqui também, esse é da OMS de 2017, mostrando também surtos. A maioria dos surtos na Europa e nas Américas tem associação com transmissão sexual entre homens que fazem sexo com homens. Peraí. Aqui mostrando aqui embaixo, especialmente o sexo oroanal, o contato oroanal como um fator de risco para a ocorrência de hepatite A nesses surtos. Então, isso aí está claro que é a possibilidade de transmissão sexual. A hepatite B e a hepatite C, o vírus da hepatite B C, eles são transmitidos de forma parenteral. Então, sangue e relação sexual, principalmente. Então, o uso de droga injetável, a transfusão de sangue, né? Mas hoje a transfusão é muito difícil, quase não tem transmissão. Mas antes de 93, né, que não fazia ainda o rastreamento dessas infecções no doador, transplante, eventualmente, tatuagem, piercing, os acidentes com material biológico, né? Transmissão sexual, ambas aí nós vamos ver alguma diferença. A B, bem mais uma DST do que a C, né? Mas é possível transmitir, sexo anal, que pode ter lesão, pode ter sangramento. Transmissão vertical da mãe para o filho no parto, transmissão intradomiciliar, que seria o que isso, né? Criança pequena pega dentro de casa pelo contato com sangue, mucosa, ou transmissão por objetos cortantes de uso pessoal, alicate, cortador de unha, lâmina de raspar, escova de dente, que pode ter pequenos sangramentos e aquele objeto que é compartilhado pode gerar alguma transmissão intradomiciliar. Então, assim, os Estados Unidos, tá, gente? A maioria dos casos de transmissão é por uso de droga endovenosa, 60%, e transmissão sexual, 15%. Alguns casos de transfusão, principalmente no passado, né? E aí eu pergunto aqui, droga endovenosa ou droga ilícita, né? Vou ver isso aqui, ó. Droga endovenosa ou droga ilícita? E aí a gente sabe que não somente a droga endovenosa, é óbvio, compartilhar uma seringa em que injeta droga na veia e passa essa seringa para outro colega que vai injetar na veia e faz a rodinha, o risco de transmitir um vírus aí é grande, né? Mas a droga inalatória ilícita, por exemplo, a cocaína e o crack, também aumentam o risco de transmissão de hepatite C. Por quê? Por compartilhar os objetos para inalar a droga. Então, o canudo para cheirar, ou o cachimbo para fumar, né? Uma latinha, se fuma muito crack numa latinha de metal, e esse compartilhamento do objeto ali, essas pessoas geralmente têm a mucosa, o dente mal conservado, né? Sangra fácil, o nariz pode estar machucado por causa da ação local ali da droga. Então, isso aumenta o risco de transmissão por compartilhar objeto para usar a droga ilícita e não só a droga injetável, tá certo? Então, esse é só um exemplo de um estudo na Espanha, em que eles detectaram 12% de prevalência de hepatite C. Isso é uma comunidade terapêutica lá para
pessoas com droga-adição e tal. E o risco maior de ter a hepatite C é compartilhar tubo para inalação de cocaína, né, no caso. Então, é importante lembrar disso. E aí, quando vocês estiverem lá no internato, vocês vão passar no ambulatório lá comigo, daqui uns anos, né, poucos anos, vocês vão ver essa realidade, né? Tem muito paciente, posso dizer que a maioria dos pacientes que têm hepatite C crônica, eles têm uma história de uso abusivo de drogas ilícitas, não injetáveis, tá? Tem vários que também já usaram injetável e tal, mas a maioria tem essa história do compartilhamento dos objetos para o uso de drogas de abuso. Bom, do ponto de vista clínico, vamos ver aqui as manifestações. Hepatite viral, né? Alguns alunos já devem até ter tido, né? De outras turmas já tiveram. Hepatite aguda. Então, a gente tem que diferenciar aguda de crônica, né? Aqui desformatou um pouquinho, né? Mas a hepatite A, que tem uma incubação, período de incubação um pouco menor, mas em torno de 30 dias, a B chega a 2, 3 meses e a C até 4 meses. A hepatite A vai fazer mais um pouco de quadro agudo, muito variável, e nunca vai cronificar, como a gente já falou. Por outro lado, a hepatite B, ela tem uma variabilidade de forma aguda e ocorrendo mais forma aguda até em adulto do que em criança, e uma cronificação muito variável, dependendo especialmente da idade da infecção. Eu vou mostrar. A criança pequena que pega hepatite B, ela tende a ficar crônica, e o adulto que pega hepatite B, ele tende a curar. Por outro lado, a hepatite C, ela causa bem menos infecção aguda, clinicamente manifesta, e a maioria, a grande maioria dos casos, vão ficar crônicos, né, e vão ter essa hepatite cronicamente, precisa detectar para poder tratar e tal. Então, essa diferença na cronificação ela é importante aqui nas hepatites. Clinicamente, uma hepatite aguda, falando do quadro agudo, né, o paciente começa com febre, mal-estar, uma fraqueza, uma redução, né, do apetite, diarreia, vômito. Isso tudo lembrando uma infecção aí, provavelmente foco abdominal, né? E aí, nessa fase ictérica, geralmente, quando o paciente faz icterícia, aí o médico vai suspeitar de hepatite aguda. Muitos pacientes nem fazem icterícia, e aí acaba que passa desapercebido, muitas vezes, esse diagnóstico. Depois que ele recupera, isso pode durar até alguns meses, assim, essa fase aguda, ela não é tão aguda assim, às vezes ela tem até uma evolução subaguda e tal. O paciente ainda entra numa fase de convalescença, né? Isso vale para várias doenças, já falei também. E que é a fase de recuperação, que ainda tem alguns sintomas, uma fraqueza, um mal-estar, né? Que duram, às vezes, mais tempo. E aí, alguns casos podem evoluir com hepatite crônica, que é a infecção persistente por mais 6 meses. Vírus B ou vírus C. E nessa fase crônica, que aí fica às vezes anos, né, existe uma atividade inflamatória variável ali no fígado, podendo levar a cirrose hepática e ou hepatocarcinoma. Isso depende muito dessa atividade inflamatória, e tem um outro fator contribuinte muito importante, que é o uso de álcool, né? Então, a gente sabe que tem pacientes que evoluem para cirrose só por beber bebida alcoólica, e o paciente que tem hepatite C e faz uso abusivo de bebida alcoólica, ele tem um risco muito maior de evoluir para cirrose. A gente tem vários pacientes em acompanhamento por causa de cirrose. Bom, e aqui não ficou legal, né? Mas o risco de cronificação é pela idade, não saiu aqui. Então, aqui é a criança logo ao nascimento. Ela tem um risco de cronificar de hepatite B acima de 90%.
partir de 1 ano, 2 anos, e aqui já na adolescência, idade adulta, ela tem um risco. A pessoa que adquire hepatite B na idade adulta tem um risco de ficar crônica esse vírus e menor do que 1%. Ele vai curar esse vírus. Então, a maioria dos casos de hepatite B crônica que a gente atende e acompanha, essas pessoas adquiriram o vírus na infância, na pequena infância, e às vezes descobrem ele só na idade adulta. Nossa Senhora, estava tudo errado. Em regiões de baixa prevalência da hepatite B, está associado, por exemplo, aqui na região sudeste, né, como eu mostrei, tem poucos casos hoje, a infecção por vírus B está associada à atividade sexual mesmo, como uma IST, com situações de risco, e geralmente com infecção após a adolescência, e é uma chance de cura muito alta. Já em regiões de alta prevalência, que a gente vê mais transmissão vertical e o contato íntimo, né, no primeiro ano de vida e tal. Então, a criança adquire antes, né, na pequena infância, e tende a cronificar. Então, mantém essa alta prevalência nessas regiões. Falando no Brasil, na região amazônica, especialmente na região abaixo ali do Rio Arruda, do Amazonas, né? Bom, vamos ver isso aqui, se vai sair, vai. Então, como é que é a história natural da hepatite B? Esse slide talvez é o mais importante da aula, hein, gente? Então, a infecção aguda, em que a maioria das crianças vão evoluir para a crônica e a minoria absoluta dos adultos vão evoluir para a crônica. Então, a partir da infecção aguda, podendo evoluir para a infecção crônica, esses pacientes com infecção crônica, mais ou menos 1/3 deles podem evoluir para cirrose. A cirrose é quando o fígado está todo fibrosado e não consegue funcionar direito, ele tem uma função diminuída, ele é uma insuficiência hepática que pode descompensar. E aí depois vocês vão ver lá no internato o que é isso, o paciente ter sangramento digestivo, ter uma ascite com infecções, ter alterações neurológicas e tal. Isso é, quando ele descompensa, mais ou menos aí 1/4 dos pacientes com cirrose vão descompensar após 5 anos do aparecimento, né, do diagnóstico dessa cirrose, com o risco de ter complicações fatais. Né? E a partir da cirrose, ele tem um risco de ter câncer também. É um carcinoma hepatocelular. Além disso, falando em hepatite B, mais ou menos 5 a 10% dos pacientes que têm hepatite B crônica, mesmo sem ter cirrose, eles têm risco de fazer hepatocarcinoma. Como eu falei, é um vírus oncogênico. Então, eu preciso monitorar esses casos de doença crônica para diagnosticar precocemente esse câncer de fígado. E uma vez tendo descompensação hepática ou hepatocarcinoma, ele tem um risco de óbito. E aí, nesses casos, o tratamento, existe uma maneira, assim, que tem um tratamento eficaz, que não é simples, mas seria o quê? O transplante, né? Então, nos Estados Unidos já é uma causa importante de transplante hepático, a hepatite B crônica. No Brasil, ainda nós fazemos transplante hepático, mas poderia fazer mais, né? Para casos de insuficiência hepática, uma cirrose avançada ou hepatocarcinoma, o transplante hepático é bem indicado. Na hepatite C, um pouco parecido, tá? Mas o que a gente vê? A grande maioria dos casos de infecção, geralmente na idade adulta, né, da adolescência, idade adulta, que tem a ver com a questão do uso de droga, da questão sexual também, e no passado, né, com a transfusão no passado, antes de 93. Mas a maioria das pessoas que pegam hepatite C vão cronificar, alguns vão curar espontaneamente, né? Se a gente for ver, entre 10% e 25% curam espontaneamente. Desses pacientes que cronificam, essa inflamação no fígado vai levando a fibrose, essa fibrose vai progredindo até levar à cirrose, que é essa fibrose extrema, né? A cirrose.
A cirrose pode descompensar e, uma vez tendo cirrose, tem o risco de desenvolver carcinoma hepatocelular. Na hepatite C, então, o câncer de fígado ele aparece após a cirrose, porque qualquer cirrose é já por si só um fator de risco para desenvolvimento de câncer de fígado. Isso demora muitos anos, tá, gente? Essa progressão da fibrose hepática, ela demora aí 20, 30, 40 anos. Então, a gente vê bem mais hepatite C com fibrose avançada em pessoas um pouco mais velhas, 50, 60 anos. Isso é bem mais comum, porque já tem a infecção há muito tempo e não sabia que tinha, e aí, de repente, descobre já com uma fibrose mais avançada, cirrose. Então, a foto de um fígado com cirrose é uma foto de uma peça anatômica, né? É um fígado todo cheio de fibrose, ele é todo irregular, ele não é lisinho e brilhante, né? E pequenos nódulos de regeneração. Então, é só para ilustrar que o fígado, nesse caso, já não funciona muito bem. E esses pacientes, né, esse da esquerda, com esse tanto de veia dilatada na barriga, se chama circulação colateral, esse abdômen cheio de líquido, cheio de ascite, num fígado com hepatocarcinoma, com cirrose avançada. E o risco é do paciente ter varizes no esôfago, né? A dilatação das veias do esôfago, por causa da hipertensão portal e tal, e essas veias dilatadas que vocês estão vendo aí nessa endoscopia, tem o risco delas sangrarem e ter um sangramento digestivo muito expressivo e morrer por causa disso, desse sangramento, inclusive. Então, a gente viu que o hepatocarcinoma, ele tem o risco de aparecer em qualquer paciente com hepatite B e em todos os pacientes com cirrose. Então, o que a gente faz nesses casos? A gente tem que fazer uma ultrassonografia do abdômen a cada 6 meses, idealmente, nos pacientes que têm hepatite B crônica e nos pacientes que têm cirrose. Apareceu um nódulo diferente, aí avançar nessa propedêutica para fazer diagnóstico e tratamento se for hepatocarcinoma. Tudo bem, então vamos para o diagnóstico. Como é que faz diagnóstico de hepatite viral, né? Ele é um pouco inespecífico, os exames gerais, as transaminases, TGO, TGP, as bilirrubinas, as provas de coagulação, e o exame sorológico para cada um desses vírus. Para a hepatite A é o anti-HAV, a gente detecta o anticorpo. Para a hepatite B é o antígeno HBS, antígeno de superfície, a gente detecta o antígeno do vírus B. E para a hepatite C é o anti-HCV, detecção de anticorpo do vírus da hepatite C. E é possível, então, a gente usa também exames de biologia molecular para detectar material genético de vírus B, vírus C, até de A também, mas a gente usa mais para B e C. Então, basicamente, assim, o paciente com hepatite A, ele tem os sintomas iniciais, ele aumenta muito as transaminases, a alanino, a aminotransferase, na fase aguda, e aí ele começa a produção de anticorpos, IgM e IgG, o IgM vai cair, negativar após alguns meses, e o IgG permanece positivo. Então, a pessoa que hoje tem o anti-HAV IgG positivo, ela foi infectada no passado e já curou, porque ela não se torna crônica. É muito comum a pessoa já ter tido hepatite A e nem saber que teve. Já o vírus B, ele é um vírus bem mais complexo, tá, gente? Ficou também desformatado aqui. Existe um antígeno de superfície, que é o HBS, superfície, antígeno. Existe o antígeno do cerne, lá do núcleo, que é o C, HBC. E existe o antígeno também nuclear, solúvel, que é o HBE. E é um vírus DNA dupla hélice, que tem uma DNA polimerase para multiplicar. Então, para a gente detectar a infecção pelo vírus B, a gente tem que detectar o antígeno S. A presença do HBsAg confirma infecção presente.
Já o anti-HBs, que é o anticorpo contra esse antígeno S, ele vai significar o quê? Ele vai significar ou uma cura ou uma imunidade pós-vacinação. O anti-HBC, ele tem IgM e IgG. O IgM mostra que teve uma infecção recente e o IgG que teve uma infecção prévia. Pode ser uma coisa bem antiga, a pessoa já foi infectada. Então, o indivíduo que pegou hepatite B no passado e curou, ele tem HBsAg negativo, anti-HBs positivo e anti-HBc-IgG positivo. Se eles têm hepatite B aguda, ele vai ter HBsAg positivo e o anti-HBc-IgM positivo. Se ele só vacinou e não se infectou com o vírus e só vacinou, ele vai ter só o anti-HBs positivo. Lembrando que a vacina de hepatite B, ela é o quê? Ela é o HBsAg recombinante sintetizado no laboratório, que é aplicado, né, na pessoa e é para ela desenvolver um anticorpo contra esse antígeno, que é o antígeno S. Então, para ver se a pessoa respondeu a vacina de hepatite B, basta dosar o anti-HBs. Já na hepatite C, a gente faz primeiro o rastreamento com pesquisa de anticorpos, que é o anti-HCV, o teste rápido, né, que tem, ou o teste convencional, mas é pesquisa de anticorpos. Se a pessoa vem com anti-HCV positivo, a gente vai pedir o teste molecular, que é a pesquisa do RNA viral, que aí sim a gente consegue confirmar a infecção ativa. Né? Porque a gente viu que mais ou menos 10, 20% das pessoas que pegam hepatite C, elas curam sozinhas. E aí o exame anti-HCV permanece positivo pro resto da vida, né? Que é o IgG que está ali. E aí você tem que dosar o RNA viral para confirmar que realmente está com o vírus naquele momento. Então, a gente faz um rastreamento dos testes rápidos, né, só para ilustrar. Nós temos 4 testes rápidos disponíveis nas unidades básicas de saúde, ou no CTA, Centro de Testagem e Acolhimento. Vocês vão voltando para o PIESC, né, vocês vão ter até a possibilidade de fazer esses testes rápidos nas unidades básicas de saúde aqui de Divinópolis. Ele faz anti-HIV, que positivo confirma, anti-HCV, que positivo tem que fazer o teste molecular para ver se está infectado, o HBsAg, que positivo confirma a infecção com o vírus B, que é o HBs, não é o anti-HBs, no caso, é o antígeno que eu estou detectando, e o exame para sífilis, que é um anticorpo também específico para treponema pallidum. Então, a pessoa que já teve sífilis no passado, ela tem esse exame positivo, aí teria que fazer outro exame para ver se está infectado ou não. Bom, pensando em profilaxia, gente, medida de controle, nós temos que pensar na forma de transmissão para a gente pensar em profilaxia, né? E tem as vacinas. Então, hepatite A, transmissão fecal oral, a gente já sabe como fazer profilaxia geral disso, a higiene alimentar, a higiene ambiental, saneamento básico, né? E tem vacina de hepatite A disponível. Hepatite B é uma doença de transmissão sexual e parenteral, e é a vacina, né? É óbvio que é a principal forma hoje que a gente conseguiu já reduzir bastante a prevalência de hepatite B no Brasil. A hepatite C não tem vacina, e então pensar na forma de transmissão, principalmente parenteral, aí pelo sangue, a questão das drogas ilícitas injetadas, e também transmissão sexual. Então, as medidas de redução de dano, comportamento sexual, enfim, tem impacto aí na prevenção da hepatite C. E o tratamento, que nem entra aqui. A hepatite C, hoje, o tratamento da hepatite C, eu vou falar na outra aula para outra turma, ele é curativo, né? A gente trata e cura, então isso acaba sendo preventivo também, evita novas transmissões. Hepatite viral é doença de notificação compulsória, né? Tem uma ficha única para qualquer hepatite, e aí é preciso notificar para a gente ter esses indicadores e poder planejar o governo, planejar ações.
Aqui as principais referências, o Guia de Vigilância, o livro do Walter Tavares, tem os consensos da Associação Americana de Doenças, Estudo de Doenças do Fígado, que acho que são bem interessantes para questões específicas do fígado, doenças específicas do fígado. E o próprio Tratado de Medicina Interna, do Cécio, ele tem um capítulo de hepatite B também, de hepatite aguda, a questão dos marcadores de hepatite B e tal, que os alunos confundem muito isso também. Tudo bem, era isso que eu tinha para falar. Eu vou interromper a gravação aqui. Alguma dúvida?